A paz do Messias e uma boa madrugada. A paz do Messias chamado Cristo, Jesus e uma boa madrugada. Já estou aqui de volta para ler o sexto livro da Bíblia Sagrada, o livro de Josué, o capítulo 11. A derrota de Jardim e os seus aliados. Capítulo 11. Essas coisas chegaram aos ouvidos de Jardim, rei de Azor, e ele mandou mensageiros aos seguintes reis, a Jobabe, rei de Madom, aos reis de Siron e Aquisaf. Versículo 2. Aos reis da região montanhosa, ao norte, aos do vale do Jordão, ao sul do lago da Galileia e aos da planície e do litoral perto de Dor. Versículo 3. Também enviou mensageiros aos cananeus dos dois lados do rio Jordão, aos amorreus, aos heteus, aos perizeus, aos jebuseus, da região montanhosa e aos heveus, que viviam ao pé do monte Hermon, na terra de Mispa. Versículo 4. Eles foram com todos os seus soldados, um exército com tantos homens quantos são os grãos de areia da praia do mar. Tinham também muitos cavalos e carros de guerra. Versículo 5. Todos esses reis juntaram os seus soldados e acamparam perto do riacho de Merom, para lutar contra o povo de Israel. Versículo 6. O Senhor Deus disse a Josué: não fique com medo deles. Amanhã, a esta mesma hora, eu matarei toda essa gente para Israel. Você alejará os cavalos deles e queimará os seus carros. Versículo 7. Assim Josué e todos os seus soldados atacaram de surpresa perto do riacho de Merom. Versículo 8. E o Senhor Deus deu a vitória aos israelitas. Eles atacaram os inimigos e os perseguiram até a grande Sidom e Misrifote, Maim, e até o vale de Mispa, a leste. Continuaram a lutar até matarem todos os inimigos. Não sobraram um sequer. Versículo 9. Josué fez como o Senhor havia mandado, aleijou os cavalos deles e queimou os seus carros de guerra. Versículo 10. Então Josué voltou, tomou a cidade de Azor e matou o seu rei. Nesse tempo, Azor era o mais poderoso de todos esses reinos. Versículo 11. Os israelitas mataram todos os moradores e a cidade foi queimada. Versículo 12. Josué tomou todas essas cidades e os seus reis. Matou todos conforme a ordem de Moisés, servo do Senhor. Moisés seguiu à risca, obedecendo tanto a Deus como a Moisés. As instruções, seguiu à risca. E nessa época que nós estamos vivendo, o povo já não querem ser mais obediente aos seus líderes, já não querem ser mais obediente aos seus pastores, não querem obedecer, enquanto o povo do passado obedeceu tanto a Moisés como a Josué agora. Versículo 13. Mas os israelitas não queimaram
nenhuma das cidades construídas sobre ruínas, a não ser Azor, que Josué incendiou. Versículo 14. Os israelitas ficaram com todos os objetos de valor e com o gado dessas cidades, mas todas as pessoas foram mortas. Não ficou ninguém vivo, não sobrou ninguém. Versículo 15. O Senhor tinha dado essas ordens ao seu servo Moisés. Moisés as deu a Josué e Josué obedeceu. Ele fez tudo o que o Senhor havia mandado Moisés fazer. Então, Josué, ele seguiu à risca tudo o que Deus falou para Moisés obedecer, e Moisés passou para Josué, e Josué obedeceu à risca. Versículo 16. Josué tomou toda aquela terra, isto é, a região montanhosa de Judá, toda a região sul, toda a terra de Gósen, as planícies de Judá, o vale do Jordão, e também a região montanhosa e as planícies do litoral de Israel. Versículo 17. Essa região ia desde o monte Alaque, perto de Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Josué matou todos os reis desses lugares. Versículo 18. Nas guerras que fez por longo tempo contra eles, versículo 19, nenhuma dessas cidades fez acordos de paz com Israel, a não ser Gibeão, onde morava alguns heveus. As outras cidades foram tomadas na guerra. Versículo 20. O Senhor Deus fez com que os moradores dessas cidades teimassem em lutar contra o povo de Israel, para que assim fossem completamente destruídos e mortos, sem dó nem piedade. O Senhor havia ordenado isso a Moisés, e Josué obedeceu ao pé da letra. Versículo 21. Nessa ocasião, Josué foi e acabou com os gigantes anaquins que viviam nas montanhas em Hebron, Derbe, Anabe e em toda a região montanhosa de Judá e de Israel. Josué acabou completamente com eles e destruiu as suas cidades. Versículo 22. Nenhum dos anaquins ficou na terra de Israel. Somente alguns continuaram a viver nas cidades de Gaza, Gate e Asdod. Versículo 23. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, Josué tomou a terra e deu aos israelitas para ser propriedade deles. Ele dividiu a terra e deu uma parte a cada tribo. E assim a guerra acabou. O capítulo 11 do livro de Josué, ele só tem 23 versículos. Agora o capítulo 12. Os reis vencidos por Moisés. O povo de Israel havia derrotado os reis que moravam a leste do rio Jordão e ocupado as suas terras. Essas terras iam desde o vale do Arnon, subindo o vale do Jordão, até o monte Hermon. Os reis que os israelitas derrotaram são citados em, que darão o mesmo sentido, escritos e citados em seguida, no versículo 2. O primeiro foi Sião, o rei dos amorreus, que viviam em Esbom. O reino dele começava em Aroé, na beira do vale do Arnon, e na metade do vale e ia até o rio Jaboque, na divisa da região de Amon. Esse reino ia até a metade de Gileade, do lado
Versículo 3. Do lado leste do vale do Jordão, o reino de Sião começava no lago da Galileia, na direção de Bet-Gesimote, a leste do Mar Morto, e ia até o sul, ao pé do monte Pisga. Versículo 4. Os israelitas também derrotaram Og, rei de Basan, que foi um dos últimos refaíns. Ele morava em Astarote e Edrei. Versículo 5. Do reino dele fazia parte o monte Hermon, Salca e toda a região de Basan, até a divisa com os Gessuritas e Manacatitas, e também metade de Gileade, até as terras de Sion, rei de Esbom. Versículo 6. Moisés e o povo de Israel os derrotaram. Moisés, servo do Senhor, deu as terras desses reis às tribos de Ruben, de Gade e de Manassés, do leste. Os reis vencidos por Josué. Versículo 7. Josué e o povo de Israel derrotaram todos os reis da terra que ficam a oeste do rio Jordão, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, na direção de Seir. Josué dividiu essas terras entre as tribos para serem delas para sempre. Versículo 8. Faziam parte dessas terras a região montanhosa, a planície, o vale do Jordão, a subida das montanhas, o deserto e a região sul. Nessa terra moravam os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Versículo 9. Do versículo 9 até o versículo 24, os outros versículos, todos eles estão resumidos no versículo 24. Foram derrotados os reis das seguintes cidades: Jericó, Ai, perto de Betel, Jerusalém, Hebron, Jarmute, Laquis, Egron, Gezé, Derbi, Gedé, Ormá, Arade, Líbina, Adulã, Maquidã, Betel, Tapua, Efé, Áfica, Lazaron, Madom, Azor, Siron, Meron, Acazaf, Tanak, Megido, Quedes, Joquineão, na região do Carmelo, no litoral Goi, na Galileia e Tisa, ao todo 31 reis. Os israelitas lutaram e venceram e mataram todos esses reis e conquistaram as terras deles e as divisas, tudo. Porque Deus estava com eles, e não é diferente nessa época. Eles obedeciam a Deus e Deus estava com eles, dando vitórias a eles. Eles lutavam, pelejavam e venciam, porque Deus estava com ele, com todos eles. As terras ainda não conquistadas. Capítulo 13. O capítulo 12 só tem 24 versículos. O capítulo 12, repito, o capítulo 12 só tem 24 versículos. Agora, as terras ainda não conquistadas pelo povo de Israel. Capítulo 12, capítulo 13. Quando Josué já estava bem velho, o Senhor disse: você já está muito velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Versículo 2. Falta conquistar a região dos filisteus e dos Gessuritas. E versículo 3. Essa terra
que vai desde o riacho de Sior, na divisa do Egito, até a divisa de Ecrom, no norte, pertencia aos cananeus. Os governadores dos filisteus viviam nas cidades de Gaza, Asdod, Asquelon, Gate e Ecrom. Faltam conquistar a terra de Avim. Versículo 4. No sul, toda a terra dos cananeus e Meará, que pertencia aos sidônios, até África, na divisa com os amorreus. Versículo 5. Também falta a terra dos Gebalitas, e na direção do leste todo o Líbano, desde Baal-Gade ao pé do monte Hermon, até a subida de Armate. Versículo 6. Finalmente, faltam todos os sidônios, que vivem na região montanhosa, entre os montes Líbanos e Miserifote. Mas eu expulsarei essa gente conforme o povo de Israel for avançando. Divida desde já a terra, para que o povo de Israel fique dono dela, como mandei antes você fazer. Faça, divida e deem ao povo de Israel essas terras. Versículo 7. Portanto, repartam essas terras entre as outras 9 tribos e metade oeste da tribo de Manassés. Essa terra será dessas tribos. As terras das tribos a leste do Jordão. Versículo 8. As tribos de Ruben e de Gade e a outra metade da tribo de Manassés havia recebido as suas terras, que fica a leste do rio Jordão. Era isso que Moisés, servo do Senhor, lhes tinha dado. Versículo 9. As suas terras iam desde Aroé, na beira do vale do Arnon, e desde a cidade que fica no meio daquele vale até Dibon, incluindo todo o planalto de Mediba. Versículo 10. Faziam parte das suas terras todas as cidades, governadas por Sion, o rei dos amorreus. O rei dos amorreus, que reinavam em Esbom e iam até a divisa com os amonitas. Versículo 11. As suas terras incluíam ainda Gileade e a região onde os Gersonitas e os Maacatitas moravam, e também todo o monte Hermon e toda a região de Basan, até Salca. Versículo 12. Incluíam finalmente o reino de Og. Og, que foi o último dos Refaíns, reinava em Astarote e em Edrei. Moisés tinha derrotado e expulsado esse povo. Versículo 13. Mas os Gitzuritas e os Maacatitas não foram expulsos. Eles ainda vivem no meio do povo de Israel. Versículo 14. Porém, Moisés não tinha dado terras à tribo de Levi. As propriedades dos levitas eram os alimentos trazidos a Deus, o Senhor, como oferta conforme ele havia ordenado a Moisés. Os levitas, eles eram dedicados a Deus e viviam fazendo a vontade de Deus, no tempo de Deus. Os levitas se dedicavam, eram dedicados a Deus e faziam a vontade de Deus. E Deus cuidava deles, os sustentava, os alimentava, cuidava de tudo.
a eles. Deus, porque eles trabalhavam para Deus no templo, cuidando do templo das coisas de Deus. As terras da tribo de Ruben, versículo 15. Moisés tinha dado uma parte da terra às famílias da tribo de Ruben, para ser propriedade delas. Versículo 16. Essas terras iam desde Aroé, na beira do vale do Arnon, e desde a cidade que ficava no meio do vale até Mediba, e todo o planalto ao seu redor. Versículo 17. Incluíam Isbom e todas as cidades do planalto, isto é, Dibon, Bamote, Baal, Bet Baal Mion, versículo 18. Jassa, Demote, Mefaate, versículo 19. Kiriataim, Sibá, e Zerete, Saar. No monte do vale, versículo 20. Também Bet-peor, a subida do monte Pisga, Bet-Gesimote, versículo 21. Todas as outras cidades do planalto e todas as cidades de Sião, o rei dos amorreus, que reinou em Isbom. Moisés havia derrotado o reino de Sião e os príncipes de Midian, e Requem, Zur, Ur, Ibe e Reba. Todos esses viviam nessa terra e reinavam, dominados por Sião. Versículo 22. Entre os que foram mortos pelo povo de Israel estava Balaão, o adivinho, filho de Beor. Versículo 23. A oeste, a divisa da tribo de Ruben, era o rio Jordão. Estas foram as cidades e povoados dados às famílias da tribo de Ruben, para serem propriedade delas. As terras da tribo de Gade. Versículo 24. Moisés também tinha dado uma parte da terra às famílias da tribo de Gade, para ser propriedade delas. Versículo 25. As suas terras incluíam Jazé, todas as cidades de Gileade e metade da terra dos Amonitas, até Aroé, que fica a leste de Rabá. Versículo 26. Iam de Isbom até Ramá, Mispa, e Betinoim, e de Maanaim, até a divisa de Ló-Debar. Versículo 27. No Vale do Jordão incluíam as cidades de Bet-Arã, Bet-Nira, Sucote e Zafon, e também o resto do reino de Sião, rei de Isbom. Aroete, o limite das terras de Gade, era o rio Jordão, até o lago da Galileia, no norte. Versículo 28. Estas foram as cidades e povoados dados às famílias da tribo de Gade, para serem propriedade delas, as terras da tribo de Manassés do leste. Versículo 29. Moisés tinha dado uma parte da terra às famílias de uma das metades da tribo de Manassés, para ser propriedade delas. Versículo 30. As suas terras começavam na cidade de Maanaim e incluíam toda a região de Baasã, que pertencia ao rei Og, e também todas as 60 cidades que eram de Jair, em Baasã. Versículo 31. Incluíam a metade da região de Gileade,
Astarote e Edrei, cidades do reino de Og, em Basan. Essas terras foram dadas às famílias de metade dos descendentes de Maquir, filho de Manassés. Versículo 32. Assim Moisés, nas planícies de Moabe, tinha dividido a terra que ficava a leste da cidade de Jericó e do rio Jordão. Versículo 33. Mas ele não deu nenhuma parte da terra à tribo de Levi, para ser propriedade dela. Moisés disse aos membros dessas tribos que o Senhor, o Deus de Israel, era a propriedade deles. O capítulo 13 do livro de Josué, ele só tem 33 versículos. Capítulo 14. A divisão da terra de Canaã. São estas as terras que o povo de Israel recebeu em Canaã. Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Nun, e os chefes das famílias das tribos de Israel fizeram a divisão. Versículo 2. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, a divisão das terras das 9 tribos e meia foi feita por sorteio. Versículo 3. Moisés tinha dado uma parte da terra às 2 tribos e meia que ficaram a leste do rio Jordão, mas os levitas não receberam terras. Os descendentes de Josué estavam divididos em 2 tribos, Manassés e Efraim. Não foi dado nenhum pedaço de terra aos levitas, mas eles tinham cidades para morar e também pastos para o seu gado e os seus rebanhos. Versículo 5. O povo de Israel dividiu a terra como o Senhor havia ordenado a Moisés. Josué dá Hebrom a Calebe. Versículo 6. O povo da tribo de Judá foi falar com Josué em Gilgal. Calebe, filho de Jefone, do povo quenizeu, disse a Josué: Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de você e de mim. Versículo 7. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espionar a terra, e eu dei um relatório que sabia que era verdadeiro. Versículo 8. Os homens que foram comigo espalharam o medo no meio do povo, mas eu obedeci fielmente ao Senhor, meu Deus. Versículo 9. Naquele dia Moisés me fez a seguinte promessa: Calebe, você obedeceu fielmente ao Senhor, meu Deus. Por isso, fique certo de que você e os seus filhos serão donos para sempre de toda a terra que pisarem. Versículo 10. E Calebe continuou: Agora veja, faz 45 anos que o Senhor Deus disse essas coisas a Moisés. Isso foi no tempo em que o povo de Israel atravessava o deserto, e o Senhor me tem conservado com vida até hoje. Olhe para mim, estou com 85 anos. Versículo 11. E me sinto tão forte hoje como no dia em que Moisés me mandou espionar a terra. Ainda tenho bastante força para combater na guerra e para fazer o que for preciso. Versículo 12. Agora me dê essa região montanhosa que o Senhor me prometeu quando os meus companheiros e eu demos o relatório naquele tempo. Dissemos a você que os gigantes anaquins estavam lá, morando em grandes cidades.
cercadas de muralhas, se o Senhor estiver comigo, eu o expulsarei, como ele prometeu. Versículo 13. Então Josué abençoou a Calebe, filho de Jefone, e lhe deu a cidade de Hebrom para ser sua propriedade. Versículo 14. Até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho de Jefone, do povo que quenizeu, porque ele obedeceu fielmente ao Senhor, o Deus de Israel. Versículo 15. Antes disso, Hebrom era chamada de Kiriat Arba. Arba havia sido o maior dos Anaquins. Então houve paz na terra. O capítulo 14 ele só tem somente 15 versículos. As terras da tribo de Judá, capítulo 15. As famílias da tribo de Judá receberam uma parte da terra com os seguintes limites. Ao sul, as terras iam até a divisa de Edom e até o deserto de Zim. Versículo 2. Começavam bem no sul do Mar Morto. Versículo 3. E iam em direção ao sul, desde a subida de Acrabim. Até chegar a Zim. Partindo da região sul, a divisa subia a Cádiz Barneia. Passava por Esrom, ia até Adar e rodeava Carca. Versículo 4. Continuavam até Asmon e seguia o ribeirão na divisa do Egito até o mar Mediterrâneo. Onde terminava, estas eram as divisas da tribo de Judá ao sul. Versículo 5. A leste, a divisa era o Mar Morto, até o ponto onde o rio Jordão desemboca. Ao norte, a divisa começava ali. Versículo 6. Seguia até Bet-Obra e passava ao norte de Bet-Araba. Daí subia até a pedra de Boar. Boar era filho de Ruben. Versículo 7. Depois, começando no vale da desgraça, ia até Derbe e voltava para o norte na direção de Gilgal, que fica em frente da subida de Adumim, no sul do vale. Em seguida, continuava até as fontes de Semeis e depois até a fonte de Roja. Versículo 8. Daí atravessava o vale de Ben-Inom, no sul da montanha dos Jebuseus, onde fica a cidade de Jerusalém. Depois a divisa seguia até o alto da montanha que fica em frente do vale de Inom. No lado oeste, no fim do vale dos gigantes ao norte. Versículo 9. Partindo do alto da montanha, ia até as fontes de Nefitoa, e daí até as cidades vizinhas do Monte Efron. Aí voltava na direção de Baala ou Kiriat Jearim. Versículo 10. E rodeava Balaá pelo oeste até o monte Seir. Então passava pelo lado norte do monte Jearim, ou Guisalom. Descia até Bet-Semeis e ia além de
Timã. Versículo 11. Daí a divisa seguia pelas subidas das montanhas ao norte de Ecrom. Voltava até Siquirom. Passava o monte Baalá, saindo em Janinha e terminando no mar Mediterrâneo. Versículo 12. A oeste, a divisa era o litoral do mar Mediterrâneo. Estas eram as divisas da terra das famílias da tribo de Judá. Calebe conquista Hebrom e Derbe. Versículo 13. Como o Senhor havia ordenado a Josué, uma parte da terra do povo de Judá foi dada a Calebe, filho de Jefoné. Josué lhe deu Hebrom, que era a cidade de Arba, o pai de Anak. Versículo 14. Calebe expulsou dali os 3 filhos de Anak, isto é, Sisai, Aimá e Talmai. Versículo 15. De lá foi atacar o povo que vivia em Derbe, cidade que antes se chamava Kiriat-Sefer. Versículo 16. Calebe disse: Eu darei minha filha a Aquisa em casamento ao homem que conseguir conquistar a cidade de Kiriat-Sefer. Versículo 17. Otoniel conquistou a cidade. Ele era filho de Kenaz, o irmão de Calebe. Então Calebe lhe deu sua filha, Aquisa, em casamento. Versículo 18. Quando Aquisa foi morar com Otoniel, ela insistiu com ele que pedisse ao pai dela algumas terras. Aquisa foi para o lugar onde Calebe estava, e quando ela desceu do jumento, seu pai perguntou: O que é que você quer, minha filha? Versículo 19. Eu quero um presente, ó pai, do Senhor. Respondeu ela: Já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água. Então Calebe lhe deu as fontes que ficavam nas terras altas e nas baixas, as cidades da tribo de Judá. Versículo 20. As terras que as famílias da tribo de Judá receberam como sua propriedade são citadas em seguida. Versículo 21. Bem no sul, perto da divisa de Edom, elas receberam as cidades de Gaziel, Éder, Jagu. Versículo 22. Quiná, Dimoná, Adadá. Versículo 23. Quedes, Azor e Tinã. Versículo 24. Zif, Telém, Bealote. Versículo 25. Azor, Ardata, Keriote, Esro, ou Azor. Versículo 26. Armã, Semã, Molada. Versículo 27. Azar, Gada, Esmon, Bet, Palete. Versículo 28. Azar, Sual, Bezeba, Biziotia. Versículo 29. Baalá, Ian, Ezer. Versículo 30. Eltolade, Quizil, Orma. Versículo 31. Zicrag, Madimana, Sansana. Versículo 32. Lebaote, Silim, Aim e Rimon. Ao todo 29 cidades, mais os povoados vizinhos.
versículo 33. As cidades na planície foram Estaol, Zurá, Asnate, versículo 34. Zanoá, Enganim, Tapua, Enã, versículo 35. Jarmute, Adulam, Suco, Suco, Azeca, versículo 36. Saaraim, Aditaim, Gedirá e Gedirotaim. Ao todo, 14 cidades, mais os povoados vizinhos. Versículo 37. Também receberam as cidades de Zenã, Adazar, Migdal, Gade, versículo 38. Dileã, Mispa, Joctiel, versículo 39. Laquis, Boscate, Egron, versículo 40. Cabom, Laamais, Quitris, versículo 41. Gederote, Bet, Dagon, Naamá e Maquidá, ao todo 16 cidades, mais os povoados vizinhos. Versículo 42. As famílias de Judá também receberam Líbina, Esté, Azar, versículo 43. Ifta, Asnate, Nezib, versículo 44. Quília, Aquizib e Maressa, ao todo 9 cidades, mais os povoados vizinhos. Versículo 45. Receberam ainda Ecrom com os seus povoados e aldeias. Versículo 46. E todas as cidades e povoados perto de Asdod, desde Ecrom até o mar Mediterrâneo. Versículo 47. Receberam as cidades de Asdod e Gaza, com os seus povoados e aldeias que iam até o ribeirão na divisa do Egito e até o litoral do mar Mediterrâneo. Versículo 48. Na região montanhosa, as cidades de Sami, Jati, Sucó, versículo 49, Danã, Kiriate, Sanã ou Derbe. Versículo 50. Anabe, Estimoa, Ani, versículo 51. Gozen, Olom e Gilom. Ao todo, 11 cidades, mais os povoados vizinhos. Versículo 52. As famílias de Judá também receberam Arabe, Duma, Essam, versículo 53. Janim, Bet, Apua, Afeca, versículo 54. Unta, Kiriate, Arba, ou Hebron, e Zion, ao todo 9 cidades, mais os povoados vizinhos. Versículo 55. Receberam as cidades de Maom, Carmelo, Zif, Juta, versículo 56. Jazreel, Joquidão, Zanoá, versículo 57. Caim, Gibeã e Tina, ao todo 10 cidades, mais os povoados vizinhos. Versículo 58. Receberam ainda Halu, Rebete, Zu, Gedu, versículo 59. Marate, Bet-Anote,
e Eltecom, ao todo 6 cidades, mais os povoados vizinhos. Versículo 60. Receberam também Kiriat Baal ou Kiriat Jearim e Raba, 2 cidades, mais os povoados vizinhos. Versículo 61. No deserto, Bet-Araba, Mídian, Sicaca. Versículo 62. Nibsan, a cidade do Sol, e a fonte de Gide, ao todo 6 cidades, mais os povoados vizinhos. Versículo 63. Mas o povo de Judá não conseguiu expulsar os jebuseus, que seguiu expulsar, mas o povo de Judá não conseguiu expulsar os jebuseus, que moravam em Jerusalém. Até hoje, eles moram ali com o povo de Judá. O capítulo 15 de Josué só tem somente 63 versículos. Capítulo 16. As terras da tribo de Efraim e de Manassés do oeste. As terras que foram dadas aos descendentes de José iam desde o rio Jordão, perto da cidade de Jericó, até o deserto de Jericó. Elas continuavam pelas regiões montanhosas até a cidade de Betel. Versículo 2. De Betel, a divisa ia até a cidade de Luz, chegando a Atarote, onde viviam os arquitas. Versículo 3. Daí seguia para o oeste na divisa com os jafretitas, até a região de Bet-Horon. De baixo, então, ia até Gezer e terminava no mar Mediterrâneo. Versículo 4. As tribos de Manassés e Efraim, descendentes de Josué, receberam essas terras como suas propriedades. As terras da tribo de Efraim. Versículo 5. As terras das famílias da tribo de Efraim são citadas em seguida. A sua divisa a leste era a cidade de Atarote, Adar, até Bet-Horon, de cima. Versículo 6. Dali ia até o mar Mediterrâneo. Micmeta ficava ao norte, a leste a divisa voltava até a cidade de Taanate, Siló, e passava além delas, a leste, indo até Janoá. Versículo 7. Daí descia até as cidades de Atarote e Naarate, chegava até Jericó e terminava no rio Jordão. Versículo 8. Para o oeste, a divisa ia da cidade de Tapua ao riacho de Canaã e terminava no mar Mediterrâneo. E estas foram as terras dadas às famílias da tribo de Efraim, para serem propriedade delas. Versículo 9. A tribo de Efraim também recebeu alguns povoados e aldeias que estavam dentro das terras da tribo de Manassés. Versículo 10. Porém, os cananeus que viviam em Gezer não foram expulsos. Eles continuam a viver no meio dos eframitas até hoje, mas são obrigados a trabalhar como escravos. O capítulo 16 ele só tem 10 versículos.
Capítulo 17. As terras da tribo de Manassés do oeste. Uma parte da terra foi dada à tribo de Manassés por ser ele o filho mais velho de José. Maqui, pai de Gileade, era o filho mais velho de Manassés e era soldado. Ele recebeu as regiões de Gileade e de Basan. Versículo 2. As outras famílias da tribo de Manassés também receberam terras, foram as famílias de Abiezer, Eleque, Asriel, Siquém, Efé e Semida. Estes eram filhos de Manassés, que era filho de José. Versículo 3. Versículo 3. Zelofiade era filho de Efé, neto de Gileade, bisneto de Maqui e trineto de Manassés. Zelofiade não tinha filhos, só filhas. Os nomes delas eram Macra, Noá, Ogra, Milca e Tisa. Versículo 4. Elas foram falar com os sacerdotes Eleazar, com Josué e com os líderes e disseram: o Senhor Deus ordenou que Moisés desse não só aos nossos parentes do sexo masculino, mas também a nós uma parte da terra para ser nossa propriedade. E como o Senhor havia mandado, elas também receberam terras para serem sua propriedade. Versículo 5. Assim Manassés recebeu a região de Gileade e Basan, no lado leste do rio Jordão, e recebeu também 10 partes no lado oeste. Versículo 6. Isso porque tanto as suas filhas como os seus filhos receberam terras. A região de Gileade foi dada aos outros descendentes de Manassés. Versículo 7. As terras da tribo de Manassés iam desde as terras da tribo de Azé até a cidade de Miquimeta, a leste de Siquém. A divisa dessa terra ia para o sul, até onde morava o povo de Tapua. Versículo 8. A terra de Tapua pertencia à tribo de Manassés, mas a cidade de Tapua na divisa era dos descendentes de Efraim. Versículo 9. De em Tapua a divisa descia até o ribeirão de Canaã. As cidades ao sul do ribeirão era da tribo de Efraim, embora estivessem entre as cidades dos descendentes de Manassés. A divisa das terras de Manassés continuava pelo lado norte do ribeirão e terminava no mar Mediterrâneo. Versículo 10. A tribo de Efraim ficava no sul e a de Manassés no norte, e indo às suas terras até o mar Mediterrâneo. As terras da tribo de Manassés iam até as de Azé no norte, e até as de Issacar no leste. Versículo 11. Nas terras das tribos de Issacar e de Azé, a cidade de Bet-San e os povoados vizinhos eram da tribo de Manassés. Também faziam parte da tribo de Manassés os moradores de Ibrião e as cidades de Dor no litoral, em Endor, Taanac, Megido e os povoados vizinhos. Versículo 12. Mas o povo de
Manassés não conseguiu expulsar os moradores dessas cidades e, por isso, os cananeus continuaram a morar nelas. Versículo 13. E mesmo quando os israelitas se tornaram fortes, não expulsaram todos os cananeus, mas os obrigaram a trabalhar para eles. As tribos de Efraim e de Manassés do oeste pedem mais terras. Versículo 14. As famílias das tribos de José disseram a Josué: por que é que você nos deu só uma parte da terra para ser nossa propriedade? Nós somos muitos porque o Senhor nos tem abençoado. Versículo 15. Josué respondeu: se vocês são muitos e a região montanhosa de Efraim é pequena demais para vocês, então tomem uma parte da terra dos Perizeus e dos Refaíns na fronteira e limpem o terreno. Versículo 16. Eles disseram: a região montanhosa não dá para nós. E além disso, os cananeus que vivem na planície têm carros de ferro. Tanto os que moram na cidade de Bet-San e nos povoados vizinhos, como os do vale de Jezreel. Versículo 17. Então Josué disse aos descendentes de Efraim e de Manassés: de fato vocês são muitos e muito fortes, vocês não terão só uma parte. Versículo 18. A região montanhosa será de vocês, embora seja uma floresta, vocês limparão o terreno e ficarão com ele de ponta a ponta, pois vocês expulsarão os cananeus, embora eles tenham carros de ferro e sejam fortes. O capítulo 17 só tem 18 versículos. Capítulo 18 agora, a divisão do resto da terra. Agora a terra já estava conquistada, então todo o povo de Israel se reuniu na cidade de Siló e armaram ali a tenda sagrada. Versículo 2. 7 tribos ainda não tinham recebido as suas terras. Versículo 3. Nessa ocasião, Josué disse ao povo de Israel: até quando vão ficar esperando para tomar posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês? Versículo 4. Escolham 3 homens de cada tribo e eu os mandarei andar por toda esta terra. Eles farão por escrito uma descrição das terras que gostariam de ter como sua propriedade e depois voltarão para falar comigo. Versículo 5. Esses homens dividirão a terra em 7 partes. A tribo de Judá ficará nas suas terras no sul e os descendentes de José nas suas no norte. Versículo 6. Tragam a descrição da terra, dividida em 7 partes. Então eu farei o sorteio para consultar o Senhor. Nosso Deus, por vocês. Versículo 7. Os levitas não receberão como os outros uma parte da terra, porque a parte deles é servir como sacerdote de Deus, o Senhor. As tribos de Gade, de Ruben e de Manassés do leste já receberam as suas terras a leste do rio Jordão, terras que foram dadas por Moisés, servo do Senhor. E os homens saíram para fazer a descrição daquela terra, depois de receberem de Josué esta ordem: andem por toda esta terra, façam por escrito uma descrição dela e depois voltem para falar comigo. Então, aqui
em Siló, eu farei o sorteio para consultar o Senhor Deus por vocês. Versículo 9. Assim os homens andaram por toda aquela terra e fizeram uma descrição dela. Um livro eles a dividiram em 7 partes e prepararam uma lista das cidades. Depois voltaram ao acampamento de Siló, onde Josué estava. Versículo 10. Então Josué fez o sorteio para consultar o Senhor por eles e deu a cada tribo do povo de Israel uma parte da terra. As terras da tribo de Benjamim. Versículo 11. As famílias da tribo de Benjamim receberam terras que ficavam entre a tribo de Judá e a tribo de José. Versículo 12. No norte, a sua divisa começava no rio Jordão. Daí subia pelo lado norte e de Jericó na direção oeste, seguindo pela região montanhosa até o deserto de Bet-Aven. Versículo 13. Então ia para o sul na direção da cidade de Luz, até a subida de Luz, também chamada de Betel. Daí descia para Atarote Adar, na montanha que fica ao sul de Bet-Oron, debaixo. Versículo 14. Dali a divisa ia Noutora, direção e do lado oeste da montanha que fica em frente de Bet-Oron. Virava para o sul, indo até a cidade de Kiriat-Baal, ou Kiriat-Jearim, que é da tribo de Judá. Esta era a divisa a oeste. Versículo 15. No sul, a divisa começava na ponta de Kiriat-Jearim e dali ia para o oeste até as fontes de Jeftoa. Versículo 16. Daí descia até o fim da montanha que está em frente do vale de Ben-Hinom, na ponta norte do vale dos gigantes. A divisa seguia para o sul pelo vale de Hinom, no sul da subida dos Jebuseus até a fonte de Rogel. Versículo 17. Virava para o norte, indo até a fonte de Semis, e daí a Gileade, do outro lado da subida de Adumim. Então descia até a pedra de Boá. Boá era filho de Ruben. Versículo 18. Passava ao norte da subida de fronte do vale do Jordão, e depois descia até o vale. Versículo 19. Seguia para o norte da subida de Bet-Ogra e terminava na ponta sul do rio Jordão, isto é, na baía onde este rio desemboca no Mar Morto. Esta era a divisa no sul. Versículo 20. O rio Jordão era a divisa a leste. São estas as divisas das terras que as famílias da tribo de Benjamim receberam como sua propriedade. Versículo 21. As cidades que pertenciam às famílias da tribo de Benjamim eram Jericó, Bet-Ogra, Emeque, Quezis. Versículo 22. Bet-Araba, Zemaraim, Betel. Versículo 23. Avi para Ofra. Versículo 24. Quifá, Armonaim, Ofne e Gaba. Todo 12
cidade, mais os povoados vizinhos. 25, versículo 25. Também era da tribo de Benjamim a cidade de Gibeão, Ramá, Bereote, versículo 26, Mispa, Sefira, Moza, versículo 27, Requém, Ipiel, Taralá, versículo 28, Zelá, Lefe, Jebus ou Jerusalém. Gibeá e Kiriat Jearim, ao todo 14 cidades, mais os seus povoados. São estas as terras que as famílias da tribo de Benjamim receberam como sua propriedade. O capítulo 18 do livro de Josué, ele só tem 28 versículos. As terras da tribo de Simeão, capítulo 19. A segunda distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Simeão. A sua parte ficava no meio das terras da tribo de Judá. Versículo 2. Eram da tribo de Simeão as cidades de Beceba, Seba, Molada. Versículo 3. Azar, Sual, Balá, Ezem. Versículo 4. Eltolade, Betul, Omar. Versículo 5. Ziclag, Bet-Mar, Cabote, Azar, Susa. Versículo 6. Bet-Lebaote e Saruém. Ao todo 13 cidades, mais os povoados vizinhos. Versículo 7. Também eram dessas tribos Ain, Rimon, Eté e Assam. Ao todo 4 cidades com os seus povoados. Versículo 8. Pertenciam ainda à tribo de Simeão todos os povoados vizinhos. Dessas cidades até Balat-Bé, isto é, Ramá do sul, estas foram as terras que as famílias da tribo de Simeão receberam como sua propriedade. Versículo 9. A parte da tribo de Simeão foi tirada das terras de Judá. As terras dadas a Judá eram grandes demais para essa tribo, de modo que a de Simeão recebeu parte delas. As terras da tribo de Zebulon. Versículo 10. A terceira distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Zebulon. Elas receberam terras que iam até Saride. Versículo 11. A sua divisa subia na direção oeste até Maralá. Passava por Bazete e chegava ao riacho que fica a leste de Joquinião. Versículo 12. Do outro lado de Saride seguia para o leste até a divisa com Quilote Tabor. Passava por Daberate e subindo chegava até Jafia. Versículo 13. Continuava na direção leste até Gate-Efé e Et-Cazim, virando para o lado de Naía, pelo caminho de Rimon. Versículo 14. No norte, a divisa virava para o lado de Anatom, terminando no vale de Iftael. Versículo 15. Das terras de Zebulon também fazia parte Catate, Naalal, Siron, Idalá e Belém, ao todo 12 cidades, mais os seus povoados. Versículo 16. Essas cidades e povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Zebulon
receberam como sua propriedade as terras da tribo de Issacar. Versículo 17. A quarta distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Issacar. Versículo 18. As suas terras incluíam as cidades de Jeriel, Quilote, Sunem. Versículo 19. A Faraim, Sion, Anacarate. Versículo 20. Rabite, Quisião, Ebés. Versículo 21. Remete, em Ganim, em Adar e Bet-Pazis. Versículo 22. A divisa passava por Tabor, Saazima e Bet-Semes, terminando no Rio Jordão. Faziam parte das terras de Issacar. 16 cidades mais os seus povoados. Versículo 23. Essas cidades e os seus povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Issacar receberam como sua propriedade. As terras da tribo de Azer. Versículo 24. A quinta distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Azer. Versículo 25. Essas terras incluíam as cidades de Elcate, Ali, Betem, Aquisaf. Versículo 26. Alameleque, Amade e Misal. No lado oeste, a divisa chegava ao Monte Carmelo e Sion, Libinate. Versículo 27. Depois virava para o leste até Bet-Dagom. Passava por Zebulon e pelo vale de Ifitael e ia para o norte até Bet-Emeque e Neiel. Continuava para o norte até a cidade de Cabul, versículo 28, e Hebron, Reob, Armon e Caná, chegando até a grande Sidom. Versículo 29. A divisa então virava para o lado de Ramá, chegando a Tiro, a cidade cercada de muralhas. Daí virava para o lado de Osá e terminava no mar Mediterrâneo. Das terras de Azer também fazia parte Maalabe, Aquizib. Versículo 30. Uma África e Reob, ao todo 22 cidades, mais os seus povoados vizinhos. Versículo 31. Essas cidades e os seus povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Azer receberam como sua propriedade. As terras da tribo de Naphtali, versículo 32. A sexta distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Naphtali, versículo 33. A sua divisa começava em Elef, desde o carvalho de Zananim, e ia de Adami Nequeb e Jabiniel até Lacum, terminando no Rio Jordão. Versículo 34. A divisa virava para o oeste e ia até Asnote, Tabor. Daí seguia até Ucuque, chegando até Zebulon. Ao sul até Azer, a oeste e até Judá, a leste no rio Jordão. Versículo 35. As cidades protegidas por muralhas eram Zidim, Armate, Racate, Quinerete. Versículo 36. Adama, Ramá, Azor. Versículo 37. Quedes, Edrei, em Azor. Versículo 38. Irom,
Migdalel, Orem, Bet-Anat e Bet-Semes. Ao todo, 19 cidades, mais os seus povoados. Versículo 39. Essas cidades e os seus povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Naphtali receberam como sua propriedade. As terras da tribo de Dan. Versículo 40. A sétima distribuição de terras foi feita para as famílias da tribo de Dan. Versículo 41. As suas terras incluíam as cidades de Zorá, Estão e Semes, Itaol e Semes. Versículo 42. Salabim, Aijalon e Tra. Versículo 43. Elon, Tinã, Ecrom. Versículo 44. Eltec, Gibiton, Baalat. Versículo 45. Jeude, Bené, Beraque, Gat, Rimon. Versículo 46. Mijacom, Racom e as terras que ficam em frente da cidade de Jupe. Versículo 47. Quando os descendentes de Dan perderam as suas terras, eles foram a Laís e a atacaram. Tomaram a cidade e mataram os seus moradores. Então tomaram posse da terra e passaram a morar nela. Mudaram o nome da cidade de Laís para Dan, que era o nome do fundador da tribo. Versículo 48. Essas cidades e os seus povoados estavam nas terras que as famílias da tribo de Dan receberam como sua propriedade, as terras de Josué. Quando os israelitas acabaram de fazer a divisa da terra, deram a Josué, filho de Nun, uma parte para ser sua propriedade. Versículo 50. Como o Senhor tinha ordenado, deram a Josué a cidade que ele havia pedido. Essa cidade ficava na região montanhosa de Efraim e se chamava Timnat-Será. Josué construiu a cidade de novo e passou a morar nela. Versículo 51. O sacerdote Eleazar, Josué e os chefes da família da tribo de Israel fizeram a divisa da terra. Para fazerem essa divisão, consultaram o Senhor por sorteio na entrada da tenda sagrada em Siló, e assim acabaram de repartir a terra. O capítulo 19, ele só tem somente 51 versículos. As cidades para fugitivos. Capítulo 20. O Senhor Deus ordenou a Josué, versículo 2, diga ao povo de Israel, escolham algumas cidades para fugitivo. Eu falei dessas cidades a você por meio de Moisés. Versículo 3. A pessoa que, sem querer ou por engano, matar alguém, poderá fugir para uma dessas cidades para escapar do parente da vítima, que está procurando vingança. Versículo 4. O fugitivo irá ao lugar de julgamento na entrada da cidade e explicará aos líderes o que aconteceu. Então elas o deixará ficar na cidade e lhe darão um lugar para morar ali. Versículo 5. O povo da cidade não entregará o fugitivo ao parente que está procurando vingança. Eles protegerão o fugitivo porque matou alguém sem querer e não por ódio. Versículo 6. O fugitivo ficará na cidade até ser julgado,
na presença do povo, dali e até que morra o grande sacerdote, que estiver servindo naquele tempo. Aí poderá voltar para a sua cidade, a cidade de onde fugiu. Versículo 7. Como cidades para fugitivos, escolheram Quedes, na Galileia, na região montanhosa de Naphtali, Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Kiriate Arba, ou Hebron, na região montanhosa de Judá. Versículo 8. A leste do rio Jordão, no planalto, a leste de Jericó, no deserto, escolheram Bezé, da tribo de Ruben, Ramote e Gileade, da tribo de Gade e Golã, em Baçã, da tribo de Manassés. Versículo 9. Essas foram as cidades para fugitivos, escolhidas para todo o povo de Israel e para todos os estrangeiros que moravam no meio dos israelitas. Quando qualquer pessoa que, sem querer matasse alguém, podia encontrar proteção nessas cidades. Essas pessoas não podiam ser mortas pelo parente que procurava vingança. Ela era julgada ali na presença do povo da cidade. O versículo 20, ele só tem somente 9 versículos. O capítulo 21, as cidades dos levitas, versículo 1 e o versículo 2. O versículo 1 está resumido no versículo 2. Os chefes das famílias dos levitas foram até a cidade de Siló, na terra de Canaã. Ali falaram com o sacerdote Eleazar, com Josué, filho de Nun, e com os chefes das famílias de todas as tribos de Israel. Eles disseram: o Senhor Deus ordenou por meio de Moisés que nos dessem cidades para morar e também pastos ao redor delas para o nosso gado. Versículo 3. E os israelitas, obedecendo à ordem de Deus, o Senhor, deram das suas terras cidades e pastos para os levitas. Versículo 4. As famílias dos coatitas foram as primeiras a receber cidades. Os levitas, que eram descendentes do sacerdote Arão, receberam 13 cidades das tribos de Judá. Simeão e Benjamim, o versículo 5, os outros coatitas receberam 10 cidades das famílias das tribos de Efraim e de Dan, e da metade oeste da tribo de Manassés. Versículo 6. Os Gersonitas receberam 13 cidades da família da tribo de Issacar, Azer, Naphtali, e da metade da tribo de Manassés, que estava em Baçã, eles a leste do Jordão. Versículo 7. As famílias dos Meratitas receberam 12 cidades das tribos de Ruben, Gade e Zebulon. Versículo 8. O povo de Israel, por meio de sorteio, separou para os levitas essas cidades e os pastos ao redor delas, como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Versículo 9. São citadas as seguintes as cidades das tribos de Judá e de Simeão, que foram dadas, versículo 10, aos descendentes de Arão, que eram do grupo de famílias de Coate, filho de Levi. As terras dos coatitas foram as primeiras a serem sorteadas. Versículo 11. Deram a essas famílias a cidade de Kiriate Arba. Arba foi o pai de Anak, que é Hebron, na região montanhosa de Judá, e os
pastos aos seus redores. Versículo 12. Mas os campos em volta da cidade e os seus povoados tinham sido dados a Caleb, filho de Jefone. Versículo como sua propriedade. Versículo 13. Aos descendentes de Arão deram Hebron como os seus pastos. Estas eram uma das cidades para os fugitivos que tivessem matado alguém. Deram também a cidade de Libna. Versículo 14. Jati, Estemoa. Versículo 15. Olã, Derbi. Versículo 16. Ain, Judá. Ain, Judá. Ain, Jutã e Bet-Semes com os seus pastos, ao todo 9 cidades das tribos de Judá e de Simeão. Versículo 17. Da tribo de Benjamim deram 4 cidades, Gibeão, Geba. Versículo 18. Anatote e Almon. Versículo 19. Ao todo foram dadas 13 cidades com os seus pastos aos sacerdotes, que eram descendentes de Arão. Versículo 20. Para as outras famílias coatitas, que eram levitas, eles deram algumas cidades da tribo de Efraim. Versículo 21. Essas famílias receberam Siquém e os seus pastos na região montanhosa de Efraim. Siquém era uma das cidades para os fugitivos que tivessem matado alguém. Os coatitas receberam também Gezé. Versículo 22. Kibzaim e Bet-Horon com os seus pastos, ao todo 4 cidades. Versículo 23. Da tribo de Dan, eles receberam 4 cidades, Elteque, Gibeton, versículo 24, Aijalon e Gate-Rimon, com os seus pastos. Versículo 25. Da metade oeste da tribo de Manassés, eles receberam 2 cidades, Taanaque e Gate-Rimon, com os seus pastos. Versículo 26. Essas famílias coatitas receberam ao todo 12 cidades com os seus pastos. Versículo 27. Os Gersionitas, que eram outra família de levitas, receberam da metade leste da tribo de Manassés a cidade de Golã, e em Bação com os seus pastos. Estas eram uma das cidades para os fugitivos que tivessem matado alguém. Os Gersonitas receberam também a cidade de Besterá com os seus pastos. Versículo 28. Da tribo de Issacar, eles receberam 4 cidades, que Sião, da Berate. Versículo 29. Da Jamute e em Ganim, com os seus pastos. Versículo 30. Da tribo de Azé, eles receberam 4 cidades, Missal, Abidom. Versículo 31. Elcate e Reob, com os seus pastos. Versículo 32. Da tribo de Naphtali, receberam a cidade de Quedes, na Galileia, com os seus pastos. Quedes era uma cidade para os fugitivos que tivessem matado alguém sem querer. Os Gersonitas receberam também Armote-Dó e Cartã, com os seus pastos, ao todo 3 cidades. Versículo 33. As várias famílias dos Gersonitas receberam ao todo 13 cidades com os seus pastos. Versículo 34. Os
outros levitas, isto é, as famílias meraritas, receberam da tribo de Zebulon 4 cidades, Joquineão, Carta, versículo 35, Dinaim, Diná e Naalaal com os seus pastos, versículo 36. Da tribo de Ruben, eles receberam 4 cidades, Bezé, Jazá, versículo 37, Quidimote e Mefaate com os seus pastos, versículo 38. Da tribo de Gade, eles receberam Ramote em Gileade com os seus pastos. Ramote era uma das cidades para fugitivos que tivessem matado alguém sem querer. Os mensageiros receberam também Manaim, versículo 39. Esbom e Jazé com os seus pastos, ao todo 4 cidades, versículo 40. Esses levitas, isto é, as várias famílias meraritas, e receberam 12 cidades ao todo, versículo 41. Das terras dos israelitas foram dadas aos levitas ao todo 48 cidades com os seus pastos, versículo 42. Cada uma dessas cidades tinha pastos ao seu redor. O povo de Israel toma posse da terra, versículo 43. Assim o Senhor Deus deu aos israelitas toda a terra que havia prometido aos seus antepassados, e quando tomaram posse da terra, eles passaram a morar nela. Versículo 44. O Senhor lhes deu paz com os povos vizinhos, conforme havia prometido aos seus antepassados. Nenhum dos inimigos conseguiu resistir, pois o Senhor deu ao povo de Israel a vitória sobre eles. Versículo 45. O Senhor cumpriu todas as boas promessas que havia feito ao povo de Israel. Aleluia. Glória a Deus. Agora, todos vocês fiquem com a paz do Messias chamado Cristo Jesus e uma boa madrugada. Fiquem todos com a paz do Messias chamado Cristo e amanhã estarei por essas mesmas horas, pelas madrugadas, trazendo a palavra do Senhor para todos vocês. Amém.